dentro desse texto. Mateus 7, a partir do 24. 7, 24. O prudente e o insensato. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Repita comigo: ela não caiu. Mais forte: ela não caiu. Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Repita comigo: e ela caiu. Mais forte: ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Oposição, forças contrárias, tantas coisas, queridos, no teu caminho para te impedir de chegar no alvo. Mas eu profetizo nessa noite que nada vai te impedir de alcançar a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre esta igreja, sobre nossas vidas, Senhor, uma resistência, Pai, um posicionamento firme. Não retrocederemos, não negociaremos, não abriremos mão do que o Senhor tem para as nossas vidas, mesmo sofrendo oposição, mesmo tendo que enfrentar o inimigo, mesmo chorando, mesmo tendo, Senhor, que chorar, insistir e persistir, nós continuaremos na missão de caminhar contigo. Essa é a nossa declaração nessa noite, Pai. Porque o que está edificado dentro de nós não foi edificado na areia, mas foi edificado na rocha do nosso coração. É uma decisão forte. Portanto, nada irá tirá-la de nós, ó Deus. Declaramos isso no nome de Jesus. Amém. Querida, eu profetizo sobre a tua vida persistência, desejo forte, decisão. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado à força. Querido, não espere encontrar um caminho livre, porque você não vai encontrar. Jesus certa vez disse que a porta larga é a porta que conduz à perdição, e tem muita gente passando por essa porta, mas a porta estreita é a que conduz à salvação, e são poucos os que passam por ela. Significa que a grande maioria quer moleza, a grande maioria não tem resistência, a grande maioria não tem um caráter tratado na questão de perseverar. A grande maioria, quando encontra um obstáculo, dá meia volta e volta. Mas a minoria que enfrenta, sabe, persiste e no final é salvo. A Bíblia diz, Jesus falou assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma coroa, querido, reservada, preparada para mim e para você. Precisamos persistir até o fim. Sermos fiéis até o fim. Repita comigo: ser fiel até o fim. Amém? E no final o Senhor vai te coroar, em nome de Jesus. O texto que nós lemos fala de duas edificações. Dois homens tinham o desejo de edificar, e aí os dois tomaram decisões diferentes. É como se Jesus, dentro do texto lido, Jesus olhasse para a humanidade, olhasse para a multidão, olhasse para as pessoas,
e ele classificou as pessoas em duas categorias. Ele definiu, ele olhou para toda a multidão, para a raça humana, e ele classificou a multidão, a raça humana, em duas categorias: os prudentes e os imprudentes, os sensatos e os insensatos. E aí, ele vai definir aqui no texto lido quais são as características ou as decisões que um toma diferente do outro, que o faz prudente ou insensato. Porque olhando a princípio para todos, a gente não pode definir esse é prudente e esse é insensato, esse é sábio e esse é louco. A gente não pode definir olhando para a pessoa, mas nós poderemos olhar para a obra da pessoa e classificá-la como uma obra, como aquela pessoa que construiu, sendo prudente ou insensato. É pela obra, mas também não só pela obra, pela permanência da obra. Não é só pelo que a pessoa construiu, mas se o que ela construiu persistiu, permaneceu ou foi destruída, tombou, acabou. E aí, dentro desse particular, eu quero destacar algumas coisas que eu entendo que é importante a gente refletir. A primeira coisa, tanto o sensato quanto o insensato, os dois têm projeto de construir. Os dois têm o mesmo sonho. Certo? Combinado? Alguém concorda? Tanto o prudente quanto o imprudente têm alvo de construir, de edificar. Outro ponto que é comum aos dois: os dois tiveram as mesmas oportunidades. Tanto o prudente quanto o insensato tiveram as mesmas oportunidades. Então os dois queriam construir e os dois tiveram a oportunidade de construir. Outro ponto semelhante entre eles é que os dois, querido, eles tinham de posse deles as mesmas condições. Um não era mais rico que o outro, um era mais favorecido que o outro, não. Os dois tinham as mesmas condições. São semelhança entre o prudente e o imprudente. E aí esses dois homens da Bíblia, depois de tomados por um desejo de construir, de edificar, eles vão partir para a execução do projeto. O que era prudente, ele avaliou algumas coisas e pensou assim: eu vou edificar, mas eu não quero edificar, construir em qualquer lugar. Eu vou construir na rocha. Esse foi classificado como prudente. Por que prudente? O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa prevenida. É uma pessoa que ela não é pega de surpresa. Por quê? Porque além dela estar vivendo a situação do momento, ela sempre está preparada para o futuro, para uma eventualidade. Exemplo de uma pessoa prudente: uma pessoa que só anda com a sombrinha na bolsa. Isso é prudência. Saio de casa pela manhã, a sombrinha está lá. De repente o tempo vira à tarde e eu não sou pega. Por quê? Começou a chover, eu abro a minha bolsa, pego a minha sombrinha. Isso é prudência, alguém que está se prevenindo, se precavendo. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa que ela não é pega de surpresa. Porque, queridos, vamos aqui ser bem honestos. Por exemplo, eu tenho alvo de chegar no final lá do salão. Daqui até lá, muita coisa pode acontecer, sim ou não? Muita coisa pode acontecer daqui até lá. Se eu sou uma pessoa prudente, eu vou dar o ponto de partida daqui, mas eu já vou avaliando as possibilidades de coisas que poderão acontecer no percurso para me tentar impedir de chegar lá.
E aí eu não vou ser pega de surpresa quando eu encontrar um obstáculo, quando eu encontrar alguém querendo me distrair, quando eu encontrar uma situação que queira me parar. Por quê? Porque eu já saí daqui prevendo que no percurso daqui até lá, muitas situações poderiam ocorrer com o propósito de me impedir de chegar lá. Então eu vou estar atento. Uma pessoa prudente é uma pessoa atenta. Não é isso? Em contrapartida, uma pessoa imprudente e insensata é aquela pessoa que não está muito ligada no que vai acontecer. Ela simplesmente, ela dá seu ponto, ela, sai de um lugar em direção a outra, mas está muito fora de sintonia. Ela simplesmente, ela só vê o alvo, mas ela não pensa nas etapas, nos caminhos que vai percorrer para chegar lá. E aí, eu coloquei aqui algumas coisas que eu julgo importante na construção dessas duas casas. O prudente, ele decidiu edificar na rocha. Querido, edificar na rocha é osso. Fala comigo, é osso. Edificar na rocha não é fácil, querido. Vamos falar algumas coisas que custam na edificação de uma casa na rocha. Tempo. Edificar na rocha leva tempo. Não é do dia para a noite. Eu dormi, comecei a construir, amanhã acorda, a obra está pronta. Não. Edificar na rocha é tempo que leva. Anos até mesmo. Um cristão, para ser bem solidificado, consolidado em Deus, é ano que leva, querido. Eu estou caminhando com Jesus quase 30 anos e ainda estou num processo de consolidação. Tem coisas dentro de mim que eu peço ao Senhor para transformar, para me revelar, para me fazer entender, porque eu ainda não entendi. Estou num processo há 30 anos. Enquanto nós vivermos, teremos obras para serem realizadas dentro de nós, querido. Todos nós estamos num processo de consolidação, de solidificação em Deus, sim ou não? Quantos concordam? Edificar na rocha custa tempo. Outra coisa que edificar na rocha custa esforço. Não é fácil edificar na rocha. Esforço. Pensa, você tentar fazer uma vala na rocha, você fazer um alicerce em cima da rocha, não é só ir lá e botar o cimento, está pronto, não. Esforço, tempo. Queridos, não é fácil. Você vai ter que queimar energia para edificar na rocha, porque é trabalhoso, é difícil, leva tempo, custa disposição. Porém, quem edifica na rocha, ele tem uma visão futurista, visão do eterno. Quem edifica na rocha, mesmo que seja trabalhoso, cansativo, leva tempo, desgasta, demora. Com tudo isso, a pessoa que decide edificar na rocha, ela não está com a sua visão voltada só para o presente, mas ela está edificando algo também para o futuro. Porque edificar na rocha fala de uma construção, querido, que ela vai subsistir ao vento, à chuva, à tempestade. Pode demorar, mas essa casa não vai cair, porque a sua base é uma base solidificada. Então quem edifica na rocha está edificando para que a sua obra continue, permaneça. Ele não está edificando para hoje e amanhã a obra tombar e só ficar poeira, não. Quem edifica na rocha tem uma visão do futuro. É alguém que está visando o futuro. Quando eu edifico a minha vida na rocha, eu estou deixando um legado para as gerações futuras. Queridos, por que nós nos inspiramos nos personagens da Bíblia?
Nós podemos falar de Moisés, Davi, Jesus, Salomão e por aí vai. Porque foram homens, queridos, que edificaram suas vidas na rocha e deixaram um legado de alguém cuja obra que realizou não caiu com o tempo. Você precisa avaliar. Eu quero construir, isso é fato, todos nós queremos. Agora você precisa avaliar o que você vai construir. Você quer que fique, que permaneça, ou que tombe, que caia, e que daqui a um tempo só resta poeira em cima daquilo que você edificou? Eu conheço pessoas, querido, que todo dia está começando algo. Edifica na areia, vem o vento, derruba tudo, passa um tempo, ela vai lá no mesmo lugar, edifica de novo, o vento vem, derruba, e a pessoa está insistindo em querer algo permanente em cima da areia. Impossível. Se você quer, querido, ter um casamento solidificado, se você quer ter uma vida cristã solidificada, se você quer ter, sabe, queridos, permanência naquilo que você está fazendo, se você quer edificar algo que permaneça, não existe atalho. O caminho é a rocha, e a rocha é Jesus. Quando nós edificamos nossas vidas em Jesus, nós não vamos ser destruídos. O vento, a chuva, o temporal, seja o que for, não conseguirá nos destruir, porque nós edificamos a nossa vida naquilo que é eterno, na rocha inabalável que é o Senhor. Mas às vezes eu percebo que pessoas querem darem certo, mas estão edificando na areia. Esse homem, esse insensato, quando ele decidiu construir na areia, talvez ele na sua loucura, ele achasse que o que ele estava edificando teria permanência. Mas ele foi surpreendido pelo vento, pelo rio e pela chuva, que deram com ímpeto, com força contra aquela casa, e ela não conseguiu se manter de pé, porque a base era uma base instável, era na areia, e a areia não segura, a areia não tem firmeza. O que significa edificar na rocha? Significa, querido, edificar em cima do que é eterno, edificar na palavra, edificar a sua vida em Jesus. Quem edifica na rocha, ela tem visão do futuro, ela tem um compromisso com a permanência, ela tem uma visão da eternidade. Em contrapartida, quem edifica na areia é alguém que aponta para o materialismo, a carnalidade e as coisas dessa terra. Porque por mais que você edifique um palácio, mas se a base, querido, não for Jesus, essa construção está comprometida. Porque você quer saber a verdade? O vento, o rio, a chuva foram iguais, que deram na casa construída na areia e deu na casa construída na rocha. As duas construções passaram pelo mesmo teste de durabilidade. As duas. Não foi um vento diferente, mas não, foi o mesmo. O mesmo vento que bateu na casa da rocha foi o mesmo vento que bateu na casa da areia. Qual a diferença das duas? Foi que uma caiu e a outra permaneceu. Qual a diferença de um cristão que permanece e de um cristão que desiste? Qual a diferença de uma pessoa que passa ano, sai ano, entra ano e ela continua, às vezes chorando, às vezes o vento está batendo forte, às vezes o rio está soprando de forma, sabe, querido, sem misericórdia sobre ele, e ele continua. Em contrapartida, você olha para outro, que o vento também bateu lá, e você procura por essa pessoa e ela já foi há muito tempo, ela foi embora, sumiu, se desviou, se rebelou, virou as costas para Deus. Qual a diferença de alguém que permanece e alguém que desaparece? A diferença
está onde estamos sendo edificados. Você edificar a sua vida na igreja. Ah, eu estou na igreja porque a igreja é legal, porque o pastor é maneiro, porque o pessoal me acolheu. Isso não dá base para permanecer, querido. Por mais que isso seja importante, mas isso não vai te dar estrutura na hora que o vento vier. Porque há momentos na vida de alguém onde a sua vida vai ser posta à prova. Se realmente você ama Jesus e você está motivado por Ele, ou se a sua motivação é o homem, é a carne, é os recursos humanos, vai chegar um dia em que a sua casa será posta à prova. O vento vai bater aí, a chuva, a tempestade. Seu casamento, um dia o vento vai bater aí, os rios vão soprarem. E qual a diferença de um casal que se mantém casado, mesmo em tempo de crise, e um casal que se separa? É a base onde esse casamento foi edificado. Muita gente está querendo a bênção da permanência de algo duradouro, mas edificando em algo que é temporal e passageiro. Impossível, querido. Não tem como esperarmos, sabe, que o que nós estamos edificando irá permanecer, se a base onde estamos edificando é na areia, é naquilo que é temporal, passageiro, humano e carnal. Não tem como. Se você tem pressa para edificar, porque eu botei ali, por que alguém edifica na areia? Porque é mais fácil. Quem edifica na areia não tem muito trabalho. Quem edifica na areia não tem compromisso com o futuro, só com o agora. Sabe aquele negócio assim? Para que eu vou esperar se hoje eu posso fazer? Quem edifica na areia, querido, não tem compromisso com a permanência, com a durabilidade. Ele só tem compromisso com o imediatismo, é o hoje, o agora. Quem edifica na areia não está disposto a pagar o preço exigido para que a sua obra continue, a sua construção, a obra realizada se mantenha. Quem edifica na areia não tem visão da eternidade, só tem uma visão terrena, do hoje e do agora. Por isso que eu citei o texto que Jesus falou, que a porta larga é a porta que conduz à perdição, queridos. É fácil passar por essa porta. Por essa porta eu passo e acho o egoísmo, eu acho a prostituição, eu acho a mentira, eu acho a acomodação, eu acho o engano desse mundo, eu acho as paixões carnais. A porta larga conduz à perdição e é muita gente passando. Por quê? Porque na verdade, queridos, andar com Jesus não é fácil. Um dia eu li um dizer numa camisa que eu nunca mais esqueci, que diz assim: andar com Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Ele. Quantos concordam? Andar com Jesus no peito é fácil. Você compra uma camisa, está lá a estampa, escrito Jesus, isso é mole. Difícil é ter peito para andar com Ele. Porque para ir a Jesus, você vai do jeito que você está. Mentiroso, perebento, todo ruim. De repente, com espírito de prostituição, de engano, malandro, tudo de ruim, você pode ir a Ele. Mas depois de ir a Ele, vem a segunda etapa de andar com Ele. Aí para andar com Ele não cabe mais essas coisas. Para ir a Ele eu posso ir mentirosa, mas se eu quero dar continuidade no meu relacionamento com Ele, então no caminhar a mentira tem que ficar para lá, a prostituição tem que ficar para lá, o engano tem que ficar para lá. E aí a gente encontra muita gente indo a Jesus. E aí Jesus fala: que bom que você veio, agora você quer andar comigo?
Quero. Então abandona a mentira. Abandona uma vida de prostituição. Abandona uma vida carnal, materialista e egoísta. Você quer andar comigo? Quero, Senhor. Então abandone os seus prazeres carnais. Decida por uma vida de santidade, de retidão, de entrega. Decida por uma vida na luz. Mas o que encontramos às vezes é que muitas pessoas estão insistindo em querer seguir a Jesus, mas com a bagagem que chegaram, não querem largar a bagagem. Não tem como, querido, edificar as nossas vidas na rocha e ainda concebermos a ideia de que podemos andar com Jesus e ao mesmo tempo andar com o mundo. Andar com Jesus e ao mesmo tempo andar satisfazendo os desejos e os desígnios do meu coração. Não tem como. Aí sabe o que a gente encontra? A gente olha para trás assim, ó, e a gente vê uma porção de gente que começou e não conseguiu. A gente vai andando, se esforçando, porque aquela encenação é real. A gente tem um alvo para onde chegar, e a luta, e a gente vai, e às vezes a gente olha um pouquinho para trás e vê, fulano não estava do meu lado, você olha, fulano ficou lá. Por que ficou? Porque ele botou na balança e viu que o custo era alto, e ele não está disposto a pagar o preço exigido para ter uma vida solidificada, uma vida de permanência, uma vida de abnegação, uma vida de entrega, uma vida de busca profunda em Deus. Começar, querido, não é sinônimo de terminar. Muita gente começa tudo. Eu, antes de eu receber de Deus uma transformação no meu caráter, queridos, você não tem noção de quantas coisas eu já comecei. Eu já entrei para aula de corte e costura. Eu já comecei a aprender a querer tocar bateria. Tudo sem imaginar, eu já comecei. 90% dessas coisas ficaram aonde? Para lá. Então começar não é sinônimo de concluir. Se você está começando algo hoje, já olhe para a conclusão, querido. Porque quem edifica na rocha, ele está construindo aqui, mas ele já está visando a conclusão, já está visando o futuro. Aí encontra uma porção de gente empolgada, animada. Parabéns por isso. Mas eu quero te dizer, chega um momento que a empolgação vai embora. Chega um momento que é preto no branco, querido. Chega um momento em que você olha e você está no seco. E aí? Quem está edificado na areia fala assim: isso aí não é para mim não. Esse negócio de ser líder, esse negócio de ser crente, esse negócio de estar na igreja, até tentei, mas não deu. Tchau. Mas quem está edificado na rocha, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo às vezes se sentindo sozinho, porque é possível nos sentirmos sozinhos, mesmo caminhando com Jesus. Momentos como esse, quem está edificado na rocha, ele declara uma palavra que é: eu não ando por vista, eu ando por fé. E mesmo que eu não veja, eu sei que o Senhor está comigo, portanto eu irei até o fim. Fazendo uma pesquisa, eu descobri, já falei isso e vou repetir. Existe média de 40 milhões de crente desviado. Gente que um dia iniciou sua vida, sua caminhada com Jesus, mas não tiveram condição de ir até o fim, desistiram no meio do caminho e hoje estão congregando do lado de fora. Inclusive, dentro dessa pesquisa diz que a maior igreja que existe não é a igreja dos que estão congregando, mas é a igreja dos desviados. Gente que um dia levantou a mão, professou sua fé em Jesus,
Muitos desceram as águas, muitos eram líderes e hoje estão do lado de fora, querido. Porque alguém desiste, querido. Porque as suas decisões estavam na areia. Porque quem está edificado na rocha pode vir um vento. A gente enverga, mas não quebra. Amém? Quem está edificado na rocha, pode vir um rio. Pode vir. E a gente não é destruído. Por quê? Porque as nossas bases estão em Deus. Eu pergunto para você, em cima de que você tem edificado, querido? Em cima de que você tem construído a sua vida? Tomado as suas decisões? Feito as suas escolhas? Em cima de que? Qual é o alicerce? Qual é a base? Em cima de que você está edificando? Porque é possível encontrarmos pessoas frustradas, decepcionadas e entristecidas. E aí você vai perguntar o que houve. Você chega à conclusão que ela está naquele estado por causa de uma decisão que tomou de edificar na areia quando deveria ter edificado na rocha. A maior parte das decepções e frustrações que sofremos é embasado em decisões erradas que tomamos. E aí, quando a casa cai, quando só ficam os destroços, quando a poeira levanta, a gente fica desgastado, frustrado, decepcionado, falando mal de Deus, se sentindo um patinho feio, o zerinho à esquerda, porque todo mundo é abençoado menos eu. Por que todo mundo consegue, mas eu não? Olha a base. Por que eu comecei junto com fulano e fulano está a quilômetros de distância de mim? Olha a base. Por que será que muitos, são abençoados, a gente vê prosperarem e crescerem, e eu estou sempre emperrado no mesmo lugar? Por quê? Olha a base, querido. Olha as escolhas, as decisões. Há pessoas que decidem casar com a pessoa errada e depois embaseiam seu casamento na areia, no prazer carnal, porque olhou assim, a aparência bonita, é nessa que eu vou. Só que esquece, querido, que o teste de durabilidade vai vir. A gente às vezes toma decisões erradas. Escolhemos a partir do que vemos, não a partir do que a palavra diz. E aí quando o vento vem, quando o rio vem, quando a chuva vem e cai, tomba, aí a gente quer culpar a Deus e o diabo também. Porque um dia encontraram o diabo chorando, com a cara no muro, chorando pra caramba o diabo. Aí foram perguntar a ele: por que você está chorando? Aí ele falou: porque tudo sou eu. Tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu. Não é o diabo, querido, não é Deus, é você. Na hora de edificar, que não foi prudente, de edificar em um lugar que iria te custar, mas o que você estaria edificando subsistiria aos ventos, às tempestades e aos rios. Foi você que edificou no lugar errado. E aí vai culpar a Deus? Vai culpar o pastor? Vai querer sair da igreja? Vai culpar seu discipulador? Que sejamos honestos. Amém? De assumirmos: não, a culpa é minha, que quis construir logo, rápido, e não me atentei para o fundamento. Eu só me preocupei com a obra, mas ignorei o fundamento. Olha o tamanho dessa igreja, querido. Para lá tem quase essa mesma medida. É uma obra grande, vai ficar muito bonita, mas o valor de uma obra não está
no tamanho da obra e não na beleza da obra, mas nos fundamentos da obra. Porque não adianta edificar algo lindo e grande e amanhã cair. É melhor você edificar algo não tão grande, mas visando a permanência, sabe? Do que edificar algo espetacular e amanhã a poeira levantar porque tudo caiu. A decisão de edificar é sua. Os dois terrenos estão à nossa disponibilidade, os dois, tanto a areia quanto a rocha. A decisão onde edificar cabe a mim, não cabe a Deus e não cabe ao diabo. Talvez você entrou nesse culto sofrendo dano de quedas, abalos, coisas na sua vida que tombaram, caíram. Talvez você chegou aqui meio decepcionado, questionando. Eu quero te falar, não culpe a Deus, nem culpe o diabo. Olhe para onde você edificou. Olhe para onde você colocou o teu coração e a sua expectativa. Impossível não cair. E sabe que um dia meditando no vento, no rio e na chuva, sabe o que eu descobri? Que o vento, o rio e a chuva são um simbolismo da ação do Espírito Santo. Na verdade, quem põe à prova não é o diabo, é Deus. Vento fala da ação do Espírito Santo. Rio fala dos rios de Deus, que também é ação do Espírito Santo. Chuva também é simbolismo do Espírito Santo. Na verdade, querido, quem põe a sua obra à prova é quem? É Deus. Não é o mundo, não é o diabo, o próprio Deus. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai colocar a sua casa à prova. E aí, se permanecer, aplauso. Esse foi prudente, porque demorou, gastou tempo, mas a obra que ele edificou permanece. E aquele que construiu muito, a obra era muito maior, mais bonita. Aí Deus manda o vento, manda a chuva, caiu. Por quê? Porque estava edificada na areia. Você decide onde edificar. Já falei e repito. Talvez hoje você tenha que colher frutos de escolhas e decisões que você tomou na sua vida, de edificar na areia. Pastor, a casa caiu e agora? Agora é contigo, meu irmão. Tira os escombros, tira aí os entulhos e comece de novo. No mesmo lugar? No mesmo lugar? Não. Porque se eu faço a mesma coisa esperando um resultado diferente, eu sou? Estou edificando na areia e estou querendo que permaneça. Caiu. Eu vou lá de novo, tiro os entulhos, vou no mesmo lugar e edifico. Qual vai ser o resultado? Cair de novo. Mas você acredita que, por mais absurdo que pareça, tem gente que está edificando no mesmo lugar esperando um resultado diferente? Pastora, mas eu pensei que dessa vez fosse diferente. Em tempo recorde, passou, olhou, apaixonou, casou. Tempo recorde. Tombou, caiu, poeira subiu. Não deu certo. Aí passa um tempo, depois está, sozinho aí, Daqui a um pouco aparece outra pessoa, olhou, apaixonou, casou, caiu de novo, poeira levantou. Ué, vai cair. Se a base é a mesma, não espere resultado diferente. Teria que ser, olhei, paquerei, me apaixonei, casei, não deu certo. Epa, da próxima vez é ruim, hein?
Passou, olhei, até me interessei, mas peraí, não. Mas tem gente, querido, desgastado, cansado, no mesmo lugar, fazendo a mesma... Peraí, querido. Se queremos resultados diferentes, vamos precisar de ficar em lugares diferentes. Tomamos decisões diferentes. Edificar na rocha ou na areia. Essa casa, ela pode ser a sua vida pessoal, ela pode ser a sua família, ela pode ser o seu ministério, ela pode representar muita coisa, querido. O fato é que o fator determinante em uma permanência ou não é aonde se edifica. Tem gente edificando a vida no mundo, os padrões do mundo. Porque se você chora e se alegra com as mesmas coisas que o ímpio chora e se alegra, você é tão ímpio, mundano quanto ele. O que faz o ímpio se alegrar? Bolso cheio, sim ou não? Pessoa que não tem Jesus, que está com dinheiro, escancara, alegria. E se a tua alegria é o dinheiro, você é tão mundano quanto ele. Se a sua alegria, os motivos que te dão alegria ou tristeza, são os mesmos deles, você é um deles. Só está congregando em um lugar diferente, mas a motivação é a mesma deles. E você sabe o que diz no Salmo 1, encerrando essa palavra? A Bíblia diz que o ímpio, ele não subsiste na congregação dos justos, porque o caminho do ímpio perecerá, mas Deus conhece o caminho do justo. Eu penso que você feche os teus olhos agora. Dentro desse texto, Mateus 7, a partir do 24.